compartilhar da palavra de Deus com vocês. Meu nome é Gabriel, eu sou membro da Igreja Casa de Oração, ali do bairro de Nogueira. Eu estou acompanhado aqui da minha esposa, Mariana, da minha filhinha Cecília, né, de 8 meses. Né? E meu ministério, eu cresci, né, no lar cristão, né, junto ali com os meus pais. Tive a oportunidade de entregar minha vida a Cristo ainda criança, né, com 7, 8 anos, quando minha mãe pregava ali o evangelho para mim e para o meu irmão. E desde então a gente tem servido, né, ao Senhor na nossa igreja local. E quando foi no ano de 2018, a nossa igreja local, eu casei no ano de 2017, no ano de 2018, a nossa igreja local, a nossa liderança nos chamou, né, para começar um trabalho com os jovens. E nós começamos um trabalho, né, chamado Projeto Conexão, né, e nós fomos tocando esse trabalho, né, com os jovens, né, integrando os jovens ali da nossa igreja local. E desde então que a Mariana, né, engravidou, desde do ano passado, né, os jovens que trabalhavam com a gente, que eram adolescentes quando começaram, hoje são os jovens que estão, né, tocando esse trabalho, que estão seguindo com esse trabalho, né, e hoje eu tenho me envolvido mais com o ensino da palavra, com a escola dominical, ali na nossa igreja local. Então, esse é um privilégio, uma oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês. Eu queria primeiramente convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1. O que o Senhor tem colocado no meu coração para falar vai ser sobre um outro assunto, um outro texto, mas para a gente começar a pensar sobre esse tema, né, missão contagiante, né, eu queria ler esse versículo primeiramente com vocês. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos do todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é uma missão que nós temos. Fomos convocados para uma missão. Vocês foram convocados para uma missão. Essa missão ela é contagiante, como tem sido o tema falado. Portanto, vamos nos desembaraçar de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, né, e correr com perseverança para essa missão ao qual nós fomos chamados. Quando eu recebi esse convite para estar aqui com vocês sobre esse tema, né, desse congresso, eu pensei que realmente a missão ela é contagiante, né? E quando a gente participa de um congresso, quando a gente participa de uma conferência missionária, né, quando a gente está envolvido, né, com a obra de Deus, né, voltado para esse tema, né, de missão, né, isso nos contagia, né, isso nos anima, né, isso faz arder o nosso coração e a gente fica empolgado e a gente se emociona, né, e aquilo arde, aquilo queima dentro de nós saímos animados, quebrantados, dispostos. Queremos fazer, queremos acontecer, é ou não é verdade? Mas aí chega a segunda, passa aquele final de semana, né, maravilhoso, chega a segunda, chega a terça, chega a quarta. Talvez aquela semana ainda respiramos o assunto, mas infelizmente depois de um tempo, a gente vai, né, esfriando, aquele calor às vezes, aquele momento às vezes nós vamos deixando passar, né? Quando um congresso, quando algo especial, né, acontece, isso acende a nossa chama de novo dentro do nosso coração. Pensamos nos países perseguidos, pensamos naqueles povos que ainda não foram alcançados, né, e aquilo vai enchendo, né, o nosso coração. Mas então, o que fazer? Como a peça que foi mostrada aqui, né, as luzes, né, que foram acendendo, né, as lâmpadas, como fazer para essa chama, para esse momento, para esse calor, não ser apenas um momento? Como fazer para que isso não seja apenas uma vontade ou uma emoção de um momento? Eu queria começar esse bate-papo com vocês, para que você, jovem, né, todos nós que estamos aqui, fique com isso, né, na sua mente, fique com isso, meu irmão. A missão não começa na emoção, ela começa no coração. A missão não começa na emoção, ela começa no coração. E quando a gente deixa essa missão encher o nosso coração, a gente não vai viver de momento.
mas a gente vai querer respirar, né, para que aquilo seja algo constante na nossa vida. Agora, outro ponto que eu queria que isso ficasse também na nossa mente nessa noite, para ser a nossa reflexão naquilo que Deus quer falar com a gente, eu queria que você pensasse agora na sua vida. Pense agora na sua vida. Porque, como eu falei, quando haja emoção, quando nas reuniões abençoadas como essa que nós estamos vivendo, quando reuniões como essa acontecem, nós saímos motivados, queremos ir, falar, pregar a palavra, falar aos outros, nós estamos empolgados com isso, correto? Isso é maravilhoso. E às vezes a gente passa por uma reunião de missões ou um congresso e a gente fica sabendo sobre os países perseguidos, sobre os povos que não ouviram falar do Senhor Jesus, né? E aquilo arde no nosso coração e dá aquela vontade da gente querer ir e falar e pregar. E isso é maravilhoso, isso tem que continuar, mas eu queria perguntar uma coisa. Qual é a sua missão? Você já parou para pensar nisso? Para o que você foi chamado? Sabe, queridos, eu creio fielmente que Deus tem um chamado diferente para cada pessoa que Ele chamou. E você já parou para pensar que o seu chamado pode ser diferente daquilo que você está pensando? E eu queria te falar que talvez o seu chamado começa em casa. Começa aqui. Começa agora. Começa na sua igreja local. Porque se a gente não se envolver com a igreja local, se a gente não se colocar à disposição, se a gente não buscar uma intimidade com Deus, buscar uma vida com Deus, não viver uma experiência com Ele, como que eu vou saber exatamente qual é o meu chamado? Como eu vou saber exatamente o que Deus quer para a minha vida? Onde Deus quer que eu esteja? E sabe o que é interessante? Tem uma passagem que eu acho incrível. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Tem uma passagem muito interessante de algo que aconteceu com o Senhor Jesus, de uma cura que Ele fez a um homem. Se você olhar aí na sua Bíblia, não sei se você está usando a Bíblia como a minha aqui, né, em papel, ou se você está no celular, mas algumas Bíblias, ela tem assim no título do capítulo 5, né, ela tem um título, falando a cura do endemoniado Gerazeno, né? Ou em outras versões, o endemoniado Gadareno. E esse capítulo 5 ele conta a história desse homem que era um endemoniado, que ele vivia ali na região de Gadara. A região de Gadara era uma região próxima ali da Galileia. E diz o texto que o Senhor Jesus ele entrou no barco, atravessou o mar da Galileia e foi até o encontro daquele homem. Aquele homem ele estava possesso por espíritos imundos. Estava possesso por demônios, a ponto que ele vivia longe da sociedade, longe dos seus. Ele morava perto dos sepulcros, perto dos cemitérios. Ele vivia acorrentado, né, ao ponto de que não era possível ele estar convivendo no meio da sociedade, porque aqueles espíritos, aqueles demônios, quando entravam na vida dele, o texto da palavra de Deus diz que o arrebatava, que o jogava no chão. E sabe o que é o mais interessante? Que a palavra de Deus fala que ele era um endemoniado. Ele era um ninho de demônios. E o interessante é que o Senhor Jesus, quando chega ali naquele lugar e tem um diálogo com ele, quando aqueles demônios veem o Senhor Jesus, eles falam: o que temos nós contigo, Filho do Altíssimo? E eles dizem que o nome deles é Legião. E você sabe o que é uma legião? Vamos voltar ao colégio, período de história. O que era uma legião? Legião, ela era uma repartição militar da época do Império Romano, que era um grupamento militar composto por 6.000 soldados. Então você já parou para pensar nesse texto que aquele homem tinha pelo menos 6.000 demônios dentro dele? Mas aquele homem, quando ele encontra o Senhor Jesus o liberta, o restaura a sua vida, expulsa aqueles demônios, transforma a vida daquele homem. E depois então dele ter a sua vida restaurada, dele ter a sua vida liberta, dele então estar totalmente liberto daquela prisão que ele vivia, qual é o desejo dele? Seguir o Senhor Jesus. O desejo dele era entrar naquele barco e acompanhar o Senhor Jesus.
para falar, para pregar às pessoas aquilo que Deus havia feito na vida dele. Mas sabe o que é o interessante que eu queria ver com você? Olha o versículo 18. Olha o que o Senhor Jesus falou para aquele homem. Versículo 18 desse capítulo 5 diz: Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Querido jovem, irmãos, você que está aqui nessa noite, o que o Senhor Jesus falou para aquele homem? Vai para a tua casa, vai para os teus. A missão a qual ele foi contagiado começava na sua casa. Queridos, a sua missão começa aqui e começa agora. Essa missão contagiante começa na nossa casa, começa no nosso meio, começa na nossa igreja local, começa no você se envolvendo. Eu queria fazer umas perguntas aqui, pedir licença ao pastor. Pastor, quantos anos essa igreja aqui existe? 60 anos. E há quanto tempo o pastor está aqui nessa igreja? 22 anos. Eu queria fazer uma pergunta. Se o Senhor Jesus não voltar, eu tenho certeza que o Senhor ainda vai abençoar muito tempo do pastor aqui nessa igreja. Mas eu queria perguntar para você, meu querido. Imagina se daqui a 50 anos o Senhor Jesus ainda não voltou. Se depender de você, essa igreja vai estar funcionando? Essa missão vai estar aberta? Vai continuar proclamando o Evangelho? Se depender de cada um de nós, quem vai tocar essa missão? Essa missão, ela é contagiante. E há algum tempo eu tenho pensado, eu tenho lido sobre biografias de algumas pessoas. Eu gosto muito de história da vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que tiveram um encontro com Deus, andaram com Deus, escolheram seguir e servir a Deus. E quando a gente lê ou ouve sobre uma experiência de pessoas que passaram uma experiência de vida com Deus, quando a gente vê e conversa com pastores, missionários, líderes, evangelistas, você já conversou com seu pastor da história de vida dele, Quantas experiências eu tenho certeza que ele tem para contar, Tanto nessa igreja quanto no seu ministério, Quantas lutas, dificuldades, alegrias, perdas, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada, mas que serviram para tornar essas pessoas quem elas são hoje. Mas essas informações só chegaram até nós, e você só fica sabendo da biografia de alguém, porque pessoas escolheram se relacionar com Deus e seguir a Deus. E mesmo com erro, com lutas, com dificuldades, pessoas permaneceram firmes, seguindo o Senhor, escolheram andar e servir a Deus. Isso nos últimos dias tem falado comigo, e eu queria compartilhar com você. O que eu estou escrevendo sobre a minha história? O que você está escrevendo sobre a tua história? A tua caminhada. O que está sendo escrito sobre a tua vida? O que você está deixando para as próximas gerações? Sabe, a palavra de Deus, ela é um livro incrível. A palavra de Deus é um livro realmente extraordinário. Porque aqui na palavra de Deus, na Bíblia, está registrado as maiores biografias de pessoas que escreveram a sua história do momento que eles andaram com Deus. Mas a Bíblia é um livro tão diferente de todos os outros, porque ela não conta apenas os grandes momentos, os grandes feitos, as grandes conquistas, mas fala também dos erros, das quedas de muitas pessoas, e fala do momento que pessoas tiveram a oportunidade de voltar, de corrigir, de levantar, de se acertar com Deus, andar com Deus, escolher um caminho diferente. E eu fiquei pensando, por que a Bíblia não relatou somente momentos bons, momentos de vitória? Por que contar momentos ruins, momentos de queda, momentos difíceis? Sabe por quê?
Porque quem escolhe o que vai ficar relatado sobre a nossa vida somos nós mesmos. Através de uma coisa que nós fazemos todos os dias. Você sabe o que é? Decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. E as decisões que nós tomamos hoje vão fazer parte da nossa história e da nossa caminhada. Tanto a decisão de estar ao lado do Senhor, quanto uma decisão de ficar longe dele. Isso vai marcar a tua história. Eu quero te perguntar, qual é a decisão que você tem tomado todos os dias? As decisões que nós tomamos vão mostrar qual vai ser o final da nossa história. Portanto, eu queria falar com você nessa noite sobre essa missão contagiante, que é você que decide se vai deixar essa missão te contagiar. A missão, ela é contagiante. A missão, ela é incrível. Agora, será que você tem se deixado se contagiar por essa missão? Viver essa experiência de servir ao Senhor? Eu queria, rapidamente, sem tomar muito o seu tempo, falar um pouco da história de algumas pessoas que ficou registrado na Palavra de Deus, que tomaram decisões e escreveram a sua história. Algumas boas, outras ruins. E o tema que eu queria falar com você nessa noite é: você está disposto a mudar a história da sua vida? Você está disposto a mudar a história da tua vida? Eu quero te convidar a abrir o livro de Crônicas, lá no Velho Testamento, 2 Crônicas, no capítulo 33. Nós vamos ler alguns textos falando da história de uma família, uma história de uma dinastia, né? Uma sequência de reis que passaram pela história do povo de Deus. E além disso, era uma família, um pai, um filho, um neto, era uma geração. Mas olha como que eles escreveram diferente a sua história. 2 Crônicas, capítulo 33, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 primeiramente. Diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Agora o versículo 20 desse mesmo capítulo. Diz assim: assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Continuando, versículo 21. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Agora capítulo 34, os 3 primeiros versículos. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição.
Deus abençoe a sua palavra e que ela fale conosco, né, nessa noite. Esses textos que a gente leu foi a história de uma família, ao mesmo tempo a história de um reinado, e uma sequência, né, de um pai, um filho e um neto. Mas se você prestou atenção na leitura, você viu que eles escreveram de maneira diferente as suas histórias. E os primeiros versículos que a gente leu desse capítulo 33 fala a história de Manassés. E Manassés ele foi um rei em Israel que ele reinou por 55 anos. 55 anos de história. E apesar da gente ver outros assuntos sobre a vida dele dentro desse capítulo, se você parar e ler, mas o que ficou destacado logo no início sobre a sua vida, a sua história, a marca que ficou é que ele fez o que era mal perante o Senhor. Em tanto tempo de vida, a marca que ele deixou foi essa. Fez o que era mal. Escolheu errar contra Deus. Sabe o que é interessante? É que a gente não vai ter tempo para isso, mas eu deixo um desafio para você e uma recomendação de leitura. Deixo para você uma recomendação para você voltar alguns capítulos atrás, a partir do capítulo 29 desse livro de Crônicas, você vai ver a história do pai de Manassés. O pai de Manassés se chamava Ezequias. E Ezequias ele foi um rei surpreendente no meio do povo de Deus. Ele viveu cada experiência interessante. Ele serviu ao Senhor. A história conta, a palavra de Deus diz lá do capítulo 29 até o capítulo 32, né, de Crônicas, que um exército se levantou contra Ezequias. E o exército era muito maior do que ele poderia lutar. Mas ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, né? E o Senhor o livrou daquele exército. O Senhor derrotou aquele exército que se levantou contra ele. Ezequias depois ele recebeu uma notícia que ele ia morrer. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e deu mais um tempo de vida para ele. A história de Ezequias foi incrível. Mas aí depois vem o seu filho, Manassés. E mesmo com todo esse histórico, mesmo depois de ver com certeza e de saber tudo aquilo que o seu pai fez, a experiência que o seu pai passou, a escolha que o seu pai fez, as histórias e as experiências que o seu pai viveu, qual foi a escolha de Manassés? Ele escolheu fazer o que era mal. Não seguir a Deus. Sabe, muitas coisas vêm à nossa cabeça quando a gente para olhar esse texto. O que será que houve? Será que houve falha na passagem? Será que Ezequias de alguma maneira não contou tudo que precisava ser contado? Será que não falou quem era Deus para Manassés? Eu duvido. Manassés com certeza sabia. Mas mesmo assim, Manassés quis um caminho diferente. Eu não sei, nós não podemos afirmar uma coisa dessas, mas Manassés escolheu escrever a própria história e ela foi tão terrível que a palavra de Deus diz que ele chegou a queimar os seus próprios filhos de tanta idolatria que ele estava envolvido. O versículo 6 desse capítulo 33, ainda da história de Manassés, diz que ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Manassés ele fez tanta coisa que desagradou ao Senhor. Mas ele teve um momento de oportunidade de mudança de vida. A partir do versículo 10 desse capítulo 33, diz que o Senhor falou a Manassés e falou ao seu povo, porém eles não deram ouvidos. E o exército da Síria se levantou contra o povo, levaram a Manassés preso. E Manassés agora, diante daquela situação que ele se encontrava, ele clamou ao Senhor. Ele se arrependeu. O versículo 12 diz que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele e atendeu a sua súplica. Depois de tanto tempo, Manassés então reconheceu o caminho que ele havia feito, se arrependeu
buscou ao Senhor. Mas o que ficou registrado na sua história? Foi que mesmo com uma influência boa em casa, de um pai que serviu e teve experiência com Deus, a história de Manassés ficou registrada como alguém que escolheu errar. Alguém que fez o que era mal diante do Senhor. Escolhas. Bem, Manassés morreu. Era uma dinastia. Quem assumiu no seu lugar? Seu filho, Amon. Agora, sabe o que é interessante? Que a história de Amon foi uma história reduzida. Diz o texto, a partir do versículo 21, que nós lemos que Amon começou a reinar e ele reinou apenas 2 anos em Israel. E o texto diz que ele, assim como seu pai, ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas sabe qual foi a grande diferença? Em nenhum momento ele se humilhou. Em nenhum momento ele se arrependeu. Em nenhum momento ele buscou. Pelo contrário, ele se tornou cada vez mais culpado. Ele não se voltou para o Senhor. Não voltou para se arrepender e se acertar com Deus. E melancolicamente, o que ficou registrado em apenas 5 versículos, porque o seu reinado foi de apenas 2 anos. E eu fiquei pensando, por que uma história tão reduzida? Sabe por quê, meus queridos? Porque uma história de alguém que rejeita conscientemente a Deus é uma história que não tem muito que a gente contar. Uma história sem Deus não há muito o que ser falado. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. E a história de Amon foi uma história melancólica. Mas então, a partir do versículo 34, quem entra na história? Josias, filho de Amon, neto de Manassés. O que se esperar de Josias? Diante de uma situação como essa, diante de uma influência como essa, diante de um histórico de um avô que fez o que era mal, mas ainda se arrependeu, diante de um pai que foi pior do que o seu avô, e pior ainda, não se arrependeu, o que se esperar de Josias? Vai ser a mesma coisa. Foi o que aconteceu? Não. O texto diz que Josias começou a reinar com 8 anos. Por que tão novo? Porque novo ele perdeu o pai. E como aquilo era uma dinastia, ele com 8 anos foi ordenado rei. Com certeza ele não pôde assumir administrativamente o trono, ele ainda não tinha capacidade para poder administrar o trono, tanto que a palavra de Deus diz que no 8º ano do seu reinado, ou seja, 8 anos depois, com já adolescente, com 16 anos, ele começou o quê? A buscar ao Senhor. Com 8 anos de idade, ele começou a reinar. E o que ficou registrado da história de Josias? Ele fez o que era reto diante de Deus. Josias escolheu andar com Deus, servir a Deus, diferente de seu pai, diferente de seu avô. Apesar de todas as influências familiares e negativas que Josias tinha na sua história, ele ainda muito jovem, ele pôde dizer: eu quero um rumo diferente para a minha vida. Josias foi contagiado pelo amor de Deus. E no versículo 3 desse capítulo 34 diz que no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 8 anos quando começou a reinar, passou aqui 8 anos, então quando ele ainda era um adolescente de 16 anos, olha o que diz a palavra de Deus nesse versículo 3 que nós lemos. Que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém. Josias, ainda bem jovem, na adolescência, escolheu um caminho diferente. E ele mudou a história da sua vida. Querido jovem, você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com a minha vida? O que é a história dessa família, desses reis? O que isso tem a ver com a minha história?
Você que está aqui hoje nesse congresso, dessa missão contagiante, eu não sei se você está sendo contagiado por isso, ou você pode estar talvez nesse momento pensando, o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com o fato de que você, e somente você, é responsável pela história da tua vida. E eu quero te perguntar, você está sendo contagiado por essa missão? O que você está escrevendo da tua história? A atitude que você tem tomado, as escolhas que você tem feito, as decisões que você toma como certas na sua vida, é o que vai determinar a trajetória e qual o destino da tua vida. E quais são as decisões, as atitudes que nós temos tomado? E por mais influência que você sofra, seja ela familiar, amigos, grupos, pessoas da igreja, na faculdade, não importa. Você pode alegar que as influências pesam sobre a sua vida. Sim, as influências pesam sobre a nossa vida, porém elas não tiram a responsabilidade de que a escolha é nossa, a decisão é nossa. E eu quero te perguntar, qual é a influência que você tem decidido ouvir e o que tem realmente influenciado a tua vida? E você está aqui hoje nesse privilégio, nesse ambiente maravilhoso, de uma igreja servindo ao Senhor, proclamando a palavra do Senhor. Você está se deixando ser contagiado e ser influenciado por isso? Ou, como a peça que nós vimos aqui, o mundo está de alguma maneira te amarrando e apagando a luz de Cristo que existe dentro de você? Qual a decisão que você tem tomado? Hoje eu não sei o que levou você a estar aqui. Eu não sei como que você chegou aqui, como é que está o teu coração, como é que está a tua vida. Talvez você veio, você está vindo acompanhando há um tempo. Talvez é um convite de um amigo, ou então seus parentes, o seu pai, sua mãe, seu avô, seu namorado, sua namorada. E você tem vindo, você até gosta de estar aqui. É um ambiente que te faz bem. De certa maneira, isso aqui tem uma influência na sua vida, uma influência muito boa. Talvez um momento que você está passando, às vezes você está passando por alguma situação na tua vida, seja no seu coração, seja na sua mente, eu não sei o que levou você a estar aqui, mas que bom que você está aqui. Mas isso não te dá um bônus, isso não muda o fato de que há uma responsabilidade de uma decisão. A escolha continua sendo sua. Porque as pessoas não podem decidir sobre você. Principalmente sobre o destino da sua eternidade. É você quem escolhe onde você vai passar a sua eternidade. Ou será que você nunca parou para pensar nisso? Queridos, se hoje for o nosso último dia, se o Senhor está permitindo que hoje seja o último dia de nós estarmos aqui reunidos, se o Senhor Jesus voltar hoje, onde você vai estar? Onde você vai passar a sua eternidade? Você já tem certeza sobre isso? Qual é a decisão que você tem tomado na tua vida? Ou será que você nunca parou para pensar nisso? E se tratando de eternidade, do destino da nossa vida, o fato de você ter influências boas ou ruins na sua vida não serão aceitas como justificativa se no meio que você vive não há ninguém que serve a Deus, não há ninguém que ainda decidiu. Talvez na sua casa não tem ninguém que ainda entregou a sua vida a Cristo. Mas se você está aqui hoje é porque alguém tem falado da palavra de Deus para você. Você hoje tem a oportunidade de fazer diferente. Olha a história de Josias. Olha a família dele, olha as influências que ele teve. E qual foi a decisão dele? Ele decidiu fazer o que era certo. Ele decidiu buscar ao Senhor. Mas também ao contrário, se você tem uma família abençoada, que busca o Senhor, que ora por você, que traz você à igreja, que clama ao Senhor pela tua vida, isso não vai pesar positivamente na tua vida se você não tomar uma decisão. A responsabilidade continua sendo sua. Você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer hoje mudar a história
da tua vida. Eu queria perguntar para você nessa noite: essa missão tem te contagiado? Você tem se sentido constrangido para essa missão? Sabe, eu preciso te dizer, se isso tem mexido com você, se estar aqui para você é algo bom, que bom. Se você gosta desse ambiente, isso é muito bom. Mas se você não tomou uma decisão ao lado de Cristo, só o fato de você estar vindo não faz de você um servo dele. Você precisa tomar uma decisão de servir ao Senhor. E se você já tomou essa decisão, se você já é um servo do Senhor, o que está faltando para você se envolver? O que está faltando para você ser contagiado por essa missão? O que está faltando para você buscar mais o Senhor? Se hoje você tomar uma decisão de escolher, entenda bem, escolher entregar a sua vida a Cristo, o destino que você tem escolhido é estar para sempre com Ele. Agora, se você tem escolhido, você tem tomado uma decisão de ficar longe dele, de não se decidir ao lado do Senhor, você tem tomado uma decisão de passar uma eternidade perdido. E diferente das mensagens que muitas vezes, as pessoas falam no momento, às vezes, de dor, de luta, às vezes de um velório, de alguém que se foi, e as pessoas falam assim, até breve, logo nós vamos nos encontrar. Querido, eu preciso te dizer, isso não é verdade, se você não entregou a tua vida a Cristo. O único povo que pode dizer que em breve vai se encontrar é o povo que entregou a sua vida a Cristo. Porque em breve nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. Isso você pode ter certeza. Mas essa certeza só tem aquele que entregou a sua vida a Cristo. Eu quero te perguntar, você já tem certeza que vai estar para sempre com o Senhor na glória, junto com esses irmãos que aqui estão? Você já tomou essa decisão? Eu já estou caminhando para o final. Eu queria ler os últimos versículos para fazer a gente pensar nessa noite. Romanos 14, versículo 12. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele disse: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai prestar conta de si. Eu não vou poder falar da minha esposa, eu não vou poder falar da minha filha. O que eu posso fazer hoje pela minha filha é orar, é clamar e pregar para ela. E pregar, e pregar, e pregar, e clamar ao Senhor, para que a minha filha, quando ela tenha consciência, ela tome uma decisão ao lado de Cristo. Mas a decisão é dela. Eu não posso tomar essa decisão por ela. A decisão é nossa, mas a consequência das nossas decisões, ela já está escrita. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, o próprio Senhor Jesus falando, ele disse: quem crê nele, ou seja, no Filho, no Senhor Jesus, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus queridos, hoje, igreja, jovem, irmão, você que está aqui nessa noite, a missão, ela é contagiante. Mas a palavra de Deus hoje deixa essa mensagem de alerta. A sua decisão vai determinar a história da sua vida. E o que você está escrevendo sobre a tua história? Deixa o Senhor te contagiar. Vem viver essa experiência de servir ao Senhor. Vem viver essa experiência de estar servindo a Ele. De deixar Ele falar com você. Vem escrever a tua história ao lado do Senhor.
Se hoje você quiser mudar o rumo da sua história, eu preciso te dizer, Jesus, ele pode mudar a história da tua vida. Ele veio exatamente para isso. Ele veio para mudar a história da nossa vida. Então não ligue para o que as pessoas vão dizer. Não ligue para o que os seus colegas do colégio, da faculdade, do trabalho vão dizer. Se o Senhor está falando com você nessa noite, se você tem sentido o seu coração arder, se você quer ser contagiado por essa palavra, se você quer se envolver mais com o Senhor, ou se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo e você quer nessa noite mudar a história da tua vida, não hesite. Tem alguém aqui nessa noite que quer mudar a história da sua vida? Tem alguém aqui nessa noite que quer se envolver mais, que está se sentindo contagiado pela palavra do Senhor? Não hesite em mudar a história da tua vida. Não hesite em se entregar ao Senhor. Em Mateus 11, versículo 28 até o versículo 30, o Senhor Jesus ele deixou mais uma recomendação. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei o que te motivou a estar aqui. Não sei como é que está o teu coração. Mas eu quero te dizer o que o Senhor tem a dizer para você nessa noite. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu não sei qual é o jugo, qual é o peso, o que você tem carregado para a tua vida. Mas a missão contagiante que essa igreja aqui está pregando, está chamando você para participar, é servir ao Senhor, é entregar a sua vida a Ele. Porque aquilo que o Senhor tem para te dar é leve e vai mudar a história da tua vida. Que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez eu agradeço a igreja por esse convite, por essa confiança de poder ministrar a palavra. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus esteja abençoando a vida dessa igreja, de cada um de vocês, e que se deixe contagiar, e mude a história da sua vida nessa noite. Amém? Amém. Obrigada, Gabriel, por essa... Fica aqui só mais um pouquinho. Obrigada por essa palavra abençoada, né? Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Aqui está uma lembrancinha da nossa juventude. Viu? Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que essa palavra, de fato, tenha entrado no nosso coração, que nós possamos lembrar dela no nosso dia a dia. Eu quero convidar novamente o Ministério de Louvor da Primeira Igreja Batista do Quitandinha para estar louvando, para poder encerrar o culto dessa noite. Nós temos cantina, pizza, mais um refresco, não é isso? Por R$6, tá bom? Então, não vá embora antes de passar aqui do lado da nossa cantina. Seja abençoado. E lembrando também aos irmãos que o nosso congresso continua. Nós estamos encerrando o culto dessa noite, né? Mas amanhã tem mais. E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente está aqui com a Márcia Barreto, que vai estar direcionando, né, a parte da manhã, o workshop. Então, não falte, traga um amigo, traga alguém da sua família. E eu vou convidar o pastor Sidney aqui, aí para dar a bênção apostólica, né? E aí a gente louva o Senhor para terminar. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? Agradecemos muito, muito a vida do Gabriel. Nada é desculpa, irmãos. O avô não foi bom, o pai não era, mas ele resolveu buscar o Senhor. Então,